E olhem para mim, eu sou o criador desse mundo. Ele não se manifestou. Então, para um agnóstico, como não se tem essa prova substancial de Deus concreta, Deus não se pode tocar, como esse corpo aqui, então ele diz: eu não acredito que Deus existe. Mas ao mesmo tempo que o agnóstico não pode comprovar a existência de Deus, ele também não pode descomprovar. Ele também não pode dizer que Deus não existe. Ele não tem como afirmar assim: olha, eu tenho certeza que Deus não existe. E aí ele se torna um agnóstico. Eu sou um agnóstico. Ou seja, eu não tenho certeza se Deus existe, mas eu também não posso afirmar com certeza que Ele existe. Então eu vou viver a minha vida assim. E esse meu amigo, que é um agnóstico, ele disse para mim: você não tem como afirmar que o cristianismo é verdadeiro e que a fé religiosa é verdadeira. Porque Deus, a gente não pode confirmar que Ele existe, porque Ele nunca apareceu. Então, baseado nessa minha descrença como crença, ele dizia: é errado você, como cristão, afirmar que a fé é algo real. Você, como cristão, não pode afirmar que Deus existe e que o cristianismo é a verdade, que a Bíblia é a verdade, que Cristo é a verdade. Porque se você olhar para o mundo em que nós vivemos, e se você tivesse nascido, por exemplo, na Arábia Saudita, num país islâmico, você seria um islâmico. E você pensaria, a sua mente seria de um muçulmano, que chamaria Deus de Alá e viveria toda aquela dinâmica do islamismo, dos muçulmanos. Mas você só é cristão porque você nasceu no Brasil, que é um país por maioria de cristãos. Então, para mim, que sou agnóstico, essa questão de religião, de fé, é uma questão cultural. É apenas uma questão cultural. Alguém estabeleceu dentro da sua cultura que o cristianismo é verdadeiro, porque tem uma necessidade de crer. Tem uma necessidade de crer. E por esse argumento, ele procurou me convencer que o argumento dele em não poder acreditar em Deus, e ele até disse: não é que eu não quero acreditar em Deus, é porque eu não posso acreditar em Deus. É impossível eu ter fé, ele dizia. E aí então ele perguntou para mim: quais são as razões? Qual é a sua razão de fé? Por que você tem fé em Deus? Você acredita em Deus? E eu mencionei esse texto que eu acabei de ler para vocês aqui. Eu falei: eu creio em Deus, e eu creio em Jesus Cristo como o Salvador do mundo, e o Salvador da minha alma, da minha vida, do meu ser, como o único e suficiente Salvador, porque Ele foi o único que fez essa afirmação que eu acabei de ler para vocês. E que afirmação foi essa? Que coisa foi que Jesus falou? Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então olha só que coisa interessante. Jesus, ele não disse assim: eu tenho o caminho, e se você seguir essa minha orientação de vida, esses princípios, você vai se dar bem, você vai encontrar aí com a razão da sua existência. Jesus também não disse assim: eu tenho a verdade, se você tomar a verdade, você olhar para a verdade, você vai encontrar luz para a tua vida, para o teu viver. E Jesus também, ele não diz assim: eu tenho a vida. Há uma diferença em ter e ser. Quando eu tenho, não significa que eu sou, significa que eu tenho, que eu comprei, que eu adquiri, e que eu posso levar você, se você quiser,